Não aguenta mais bolhas nos pés, calos, unha descolando, joanete e dor ao caminhar? Tudo isso pode ser sinal de que você está usando um calçado menor do que você deveria. Será mesmo que você usa 36 ou 37 ou aquele número que você acreditou ser o seu a vida inteira? A verdade é que a maioria das pessoas usa o tamanho errado de calçado. Será que você é uma delas? Hoje você vai aprender de uma vez por todas a escolher o tamanho certo de calçado e você vai me agradecer no final desse vídeo. Oi, gente! Para quem é nova por aqui, eu me chamo Letícia Leal, sou consultora de estilo e esse é o nosso espaço para falar de moda de uma maneira leve e consciente. Aqui eu compartilho dicas para te ajudar a se conectar cada vez mais com o seu estilo pessoal e fazer compras mais assertivas. O vídeo de hoje está super informativo, eu me dediquei bastante para criar um conteúdo muito bacana e com clareza, então aproveita e já deixa seu like e se inscreve para receber os próximos vídeos. Fica comigo até o final, porque cada parte do vídeo traz dicas muito importantes que pode fazer a diferença aí para você encontrar o calçado que mais se adequa ao seu pé. Eu vou dar dicas valiosas de como escolher um tamanho certo para o seu pé, como fazer compras online também, como medir o seu pé, palmilhas, meias e tudo que for importante para te ajudar nesse processo. A ideia desse vídeo surgiu de uma experiência pessoal. Eu tenho dificuldade com calçado porque meu pé é largo. Um é maior do que o outro e sim, isso é normal, tá? Eu não sou um ET. Tenho dedos pontudos e facilidade para ter bolha. Então assim, gente, acredita em mim. Eu fui atrás de entender o que estava acontecendo e descobri que o problema não era o meu pé. O problema era que eu não estava comprando o tamanho certo de calçado e isso estava detonando a saúde dos meus pés. A gente aprende um monte de coisa errada que a gente leva para a vida e uma delas é que o calçado precisa ser exatamente do tamanho do nosso pé. Isso não é verdade. Efeitos de usar o calçado de tamanho errado. Ao longo do dia, o pé incha, né? Ele se expande, muda de formato e os dedos precisam de espaço para se movimentar. E se o calçado ele tá apertado, significa que vai dar muito ruim. A gente nem imagina, mas isso prejudica e muito a saúde dos nossos pés. Um ótimo exemplo é quando a unha tá muito comprimida dentro do calçado. Isso pode gerar fungos e até infecções. Você sabia disso? Se você tem dedos pontudos, né, os dedões do pé pontudos, assim como eu tenho, você já deve ter notado que bem nessa região, tanto no calçado quanto na meia, muitas vezes chega até a furar. E isso piora se você usa calçado muito apertado, porque causa ainda mais desconforto e te obriga a comprar cada vez mais calçados. Às vezes você tá aí anos lutando com unha oca, unha descolando, micose e nem imagina que pode estar ligado tudo isso ao tamanho do calçado que você está usando. Quem pratica atividade física sente ainda mais o impacto disso tudo, porque durante uma trilha, uma musculação, uma corrida, os pés precisam de movimento, ele precisa de espaço para se mexer, para você ter mais estabilidade. Quando você faz agachamento, você sente que precisa de muito mais estabilidade. Então, é muito importante você escolher realmente um tamanho de calçado que faça sentido com o seu pé. Eu já ouvi um relato de uma pessoa que ela estava com a unha descolando por conta de atrito e ela achava por anos que era micose e ela foi ver que era o sapato apertado. Segundo uma reportagem do UOL, a ortopedista Cibele Récio, especialista em pés e tornozelos e docente da Universidade Federal de São Paulo, afirma que, a partir dos 20 anos, cerca de 90% das pessoas aumentam o número do calçado. Segundo ela, da mesma maneira que nos pesamos, também precisamos medir os nossos pés com frequência. Só assim compraremos o calçado adequado. Ou seja, há grandes chances aí do nosso pé ele continuar crescendo aí ao longo da vida. Essa informação para mim, ela foi chocante. Eu acho que para você tá sendo também. Então, se você aí tá com o número de calçado que você está usando há anos, é hora de repensar. Outro dado que eu tenho, segundo o Dr. Antônio da Almeida Neto, do Centro de Reumatologia, Ortopedia e Fisioterapia do Rio de Janeiro, o CREB, muitas mulheres acabam se acostumando a usar sapatos com numeração menor do que o ideal, o que pode levar a problemas como dedo em martelo, dedo em garra, joanete, além de calos e dores frequentes. Ele diz: jamais se deve esperar que os pés se acostumarão com um determinado calçado. O conforto é essencial para a saúde do pé. Ainda de acordo com ele, dores nos joelhos também podem ter origem em problemas nos pés, tornozelos ou no uso de calçados inadequados. Aí você vê a importância de saber realmente escolher um calçado do tamanho certo, porque ele pode prejudicar até no seu joelho. Agora eu vou te dar 10 dicas de como escolher um calçado certo para você. Antes de tudo, uma frase para você dar para sua vida. O calçado, ele tem que se adaptar ao seu pé e não o seu pé ao calçado.
Guarda isso. Quando você pensa assim, você já elimina um monte de calçado que só traz dor, desconforto aí para os seus pés. Dica número 1. Regra de ouro dos ortopedistas. Escolha um calçado que tenha pelo menos de 1 cm a 1,5 cm de distância do seu dedo mais longo até a ponta do sapato. Por que eu falo dedo mais longo e não dedão, que geralmente é o maior? Porque nem sempre vai ser o dedão que vai ser o dedo mais comprido do seu pé, né? O dedo mais longo. Então você tem que se atentar a isso. Esse espaçamento permite que seus dedos se movimentem mais, vai evitar que você tenha bolhas, problemas nas unhas. Esse é um número que é errado. Ele tá apertado, tá vendo? Meus dedos estão tudo apertadinhos, que não tem respiro, tá muito próximo. E no final do dia, quando o pé dilatar, isso aqui, essa falta, né, de respiro, vai fazer muito mal pro pé. Olha como você perde o formato natural do pé. Aqui é um outro número de calçado, ele já está mais preso aqui no calcanhar, mas não está apertado. Aqui, ele tem esse dedo de respiro, né, aqui nos dedos, mas também não está, ó, tá vendo, ó, um dedinho aqui. Ele está confortável e dando espaço aí para eu movimentar os meus pés. Eu peguei propositalmente esse tipo de sapatilha que é transparente para vocês conseguirem ver bem o movimento dos meus dedos e meu pé. E vale para qualquer tipo de calçado, tá? Então vale para sandália, vale para escarpã, vale para tênis, bota, o que for. E falando em sandália, tem muita gente por aí que usa sandália com os dedos para fora, como se fossem umas garras segurando a sandália. E isso tá muito errado. Não pode. Se o dedinho tá escapando pela lateral da sandália, então é sinal de que o tamanho tá totalmente errado. Segunda dica: calcanhar. O calcanhar não pode sair do calçado, ele não deve ficar flutuando, ele tem que ficar firme no calçado, mas sem apertar. Na frente do calçado pode até ter um espacinho, que é justamente o que a gente estava falando anteriormente, que é 1 cm, 1,5 cm. Mais atrás, no calcanhar, não tem que sobrar. E se não ficar bem encaixado, é importante você procurar aí alguma palmilha, algum acessório de calçado para que ele fique firme. Terceira dica: melhor horário para experimentar calçados. Eu não sabia disso, acho que muita gente não sabe, mas o melhor horário para provar calçado é no final do dia, porque é quando o nosso pé ele tá inchado, tá mais dilatado, ele tá no pior cenário dele. E é nesse pior cenário que a gente tem mais chances de acertar no tamanho do calçado, porque realmente ele tá ali dilatado, que é o que ele pode ficar ao final do dia. Quarta dica: o tipo de meia faz diferença. Quando você for experimentar um calçado no final do dia, é importante que você vá com uma meia que será a meia que você usará no dia a dia. Não me vá inventar de usar com uma meia que você não usa. Por exemplo, você vai com uma meia super grossa. Isso vai interferir no tamanho do calçado. Ou você vai experimentar o calçado e calhou que no dia você está com uma meia fina. E é aí que você pode errar. Você pode ver se na loja eles têm uma meia para te emprestar, uma próxima do que você usa no seu dia a dia. Isso parece uma coisa boba, mas não é, porque pode te fazer comprar um tamanho totalmente errado. Quinta dica: nunca prove um calçado sentado. Essa parece uma dica boba, mas faz muito sentido. Eu falo por experiência própria. Você tem que levantar, porque o peso do seu corpo sobre o pé faz com que ele se espalha, aumenta o comprimento, a largura do seu pé. Então é muito mais favorável esse cenário para você comprar aí o tamanho certo. Se você provar sentada, o número que você imagina ser o seu, ele pode estar certo, mas aí no dia a dia vai pegar algum dedinho, vai incomodar. Então eu recomendo sempre levanta. Sexta dica: nem sempre o seu número será o mesmo. Não confie 100% no número do calçado. Isso pode mudar de marca para marca e até entre modelos da mesma marca. Cada fabricante usa uma medida diferente, né? Comprimento, largura, profundidade do calçado. Então você precisa realmente provar todas as vezes que você for comprar algum calçado. Eu sei que nos Estados Unidos, no Reino Unido e aqui na Irlanda, eles trabalham com tamanhos intermediários, que seriam os meios tamanhos. Então é 5.5, 6.5, 7.5, não só 5, 6 e 7. Essa pequena diferença pode mudar tudo no conforto. Então não tenha medo de provar meio tamanho maior, um número maior, por mais que você ache que eu vou ficar com um tamanho de pé muito grande, não interessa. O seu conforto e a saúde do seu pé em primeiro lugar. Sétima dica: diferença entre os pés. É super comum ter um pé maior que o outro, alguns milímetros, tá? Isso é real, eu tenho essa diferença e quando você fizer sua medição, que eu já vou ensinar para vocês, você tem sempre que levar como referência o seu pé maior. Infelizmente, são poucas as pessoas que têm acesso a sapatos personalizados sob medida. Não é nosso caso, infelizmente. Por enquanto, vai que, né, um dia também o mercado facilite isso, seria ótimo, mas financeiramente falando não é rentável aí para as empresas. Então, por enquanto, a gente continua do jeito que tá. Oitava dica:
Considere a forma e a largura. O número do pé não é tudo, o comprimento e a largura do pé também fazem diferença. Eu sei que algumas marcas oferecem algumas variações, então para pé estreito, para pé largo. Verifique se a marca que você vai comprar, ela tem essa variação. Aqui na Europa, eu sei que a ASUS trabalha com esse tipo de variação de calçado. Você entra lá e você consegue colocar se você quer para pé estreito, se você quer para pé largo, e isso é muito bacana. Eu acho que o mercado deveria apostar mais nesse tipo. E tem também os calçados barefoot que respeitam o formato natural do pé. Para quem tem um pé mais largo, esse modelo é super confortável. Ele tem um bico arredondado, ele é mais largo, ele traz mais conforto. Tem muita gente que torce o nariz, mas eles são ótimos para a saúde dos pés e eu acredito que cada vez mais as pessoas vão usar esse tipo de calçado. Eu tive mais contato com os calçados barefoot porque eu tive uma cliente de consultoria que ela só usava esse tipo de calçado e realmente, gente, ele é super confortável e tem muita variedade, tanto de bota, coturno, sandália. Vale a pena dar uma olhada e ver se esse sapato se adequa mais ao seu formato de pé. E falando em consultoria, eu vou deixar aqui no box de informações o meu site. Lá você encontra todos os serviços de consultoria de estilo. Tem toda a opção de ser presencial para você que está aqui na Irlanda ou online para você que está aí em qualquer lugar do mundo. Nona dica: conforto acima do estilo. Sapato bonito é tentador, eu sei, mas se não é confortável, não vale a pena. Pode causar incômodos e até problemas mais sérios a longo prazo. Décima dica: conheça suas marcas favoritas. Com o tempo, você vai descobrir quais são as marcas que combinam melhor aí com o seu formato de pé. Isso facilita muito na hora de comprar, porque você já sabe qual forma veste melhor e qual número costuma dar certo. Compra online. De todas as coisas que a gente compra online, comprar calçado eu diria que é uma das mais desafiadoras. Isso porque conforto a gente só sente no pé, a gente não sabe se o calçado vai se adequar ao nosso pé, se ele vai se ajustar, se ele vai ficar de uma maneira que funcione. Só vendo a foto ou lendo a descrição do produto. Cada pé é único e para ter certeza é só provando. Uma forma de minimizar os erros na hora de comprar calçado online é saber a medida do seu pé. Claro, sempre lembrando que você precisa usar como referência o seu pé maior, como eu disse anteriormente. Se você for comprar online, é interessante você ler avaliações, feedbacks de outros compradores. Lá tem informações valiosas para você ter noção antes de comprar o produto. Muitas vezes alguém vai comentar se o produto é menor do que ela estava achando, ou se é maior, ou se é realmente o tamanho esperado, né? Você consegue ter uma noção antes de comprar aí o seu calçado. E agora presta atenção porque eu vou te ensinar a medir seu pé, mas antes, já deixa seu like aqui para me ajudar. Vamos lá! Para medir corretamente o comprimento do seu pé, você vai precisar de uma folha de papel, um lápis ou uma caneta, uma régua e uma fita métrica. Uma dica importante para você fazer essa medição no final do dia, porque o seu pé está dilatado. Lembra que eu falei? Tá no pior cenário? Então essa é a hora certa de medir, tá? Primeiro passo, coloque a folha no chão, encostada na parede. Fique descalça e posicione um dos pés sobre a folha com o calcanhar levemente encostado na parede, sem pressionar. Terceiro passo, relaxe o pé, deixe ele se espalhar naturalmente sobre a folha. Quarto passo, com auxílio da régua, alinhe horizontalmente no seu dedo mais longo, que nem sempre é o dedão, e marque com o lápis onde ele termina. Quinto passo, agora meça a distância entre a borda da folha, onde estava o calcanhar, até a marca que você fez na frente do dedo. Sexto passo, repita o processo com o outro pé, porque é comum que um seja um pouco maior que o outro. Sétimo passo, use a medida do pé maior como referência para comprar seus calçados. Então, por exemplo, se seu pé direito deu 22 e o esquerdo 22,5, você vai considerar esse 22,5, tá? Muitas marcas já disponibilizam tabelas com medidas em centímetros nos sites, como a Arezzo, a Zara, a Santa Lola, entre outras. Então entra, olhe a tabela da marca e compare com a medição para escolher o número ideal. Eu sei que no site da Nike lá você consegue ver a medida. Se seu pé mede 24,5, lá você tem exatamente qual que é o tamanho e eles já consideram esse 1,5, tá? Você não precisa considerar, você não precisa colocar mais 24,5 mais 1,5, não. Eles já fazem essa conta. Mas eu vou ser bem sincera, outras marcas eu não sei como é que funciona. Tinha até uma marca no Brasil, se eu não me engano era a Arezzo ou a Santa Lola, e eu coloquei 1,5 a mais e chegou no meu número certo. Então, assim, vai ter uma leve variação de marca para marca. Então, fica ligadinho nisso, tá? O que fazer? Qual que é a solução de tudo isso, uma vez que eu descobri que meus calçados estão todos errados?
Eu sei que não dá simplesmente para você pegar todos os seus calçados errados e jogar fora ou doar. Não é assim que funciona, até porque a gente é pegado a alguns calçados. E tem modelo que às vezes nem existe mais. Mas aqui vai minha sugestão realista e prática. Vá substituindo aos poucos os calçados que estão no tamanho errado. Quando você for comprar um calçado novo, não se esqueça de aplicar tudo que eu te ensinei aqui. Não esquece de considerar o espaçamento, o horário certo para comprar. E eu tenho certeza que em questão de tempo, o seu guarda-roupa vai ter só calçado do tamanho certo e confortável para o seu pé. Uma solução para aqueles calçados mais caros, mais novos e em boas condições é revendê-los. É uma maneira de ganhar um dinheirinho e fazer outra pessoa feliz. Alguns sites que você pode usar. Eu sei que no Brasil tem o famoso Enjoei, aqui na Europa tem o Vinted e na Irlanda tem o Depop também. Se você mora nos Estados Unidos e sabe qual site é bom para revenda, coloca aqui nos comentários. Dessa maneira você faz uma transição consciente, econômica e sustentável. Deixa eu mostrar pra vocês um caso de substituição de calçado, vida real, que eu fiz depois de entender melhor a questão de tamanho. Esse aqui era meu calçado antigo, meu tênis antigo, que eu fazia academia, não tava mais certo. Olha onde estava a ponta do meu dedo. Ó, tá bem aqui a ponta do meu dedo. Eu acho que não vai dar pra ver direito, tá bem aqui, ó. Tô bem em cima do meu dedo. Não tinha nenhum espaço. É um tênis que não é confortável pra fazer. Eu não conseguia ter muita estabilidade no pé. Não é um tênis adequado pra fazer musculação. E realmente ele não era tão confortável. Substituí por esse, que é o Midcon da Nike, próprio pra fazer academia. Ele é bem mais largo aqui. O meu dedo tá bem aqui, então tem um espaço. Claro que eu não tô com meia ainda, mas ele tem bastante espaço. Ó, meu dedo tá bem aqui. Vocês conseguem ver, ó. É muito confortável, tá? Então, essa foi a primeira substituição que eu fiz de calçado. E espero que ajude vocês aí a fazer as substituições de vocês. Sapateiros, uma ajuda que merece ser valorizada. Infelizmente, com o passar do tempo, eu tenho visto menos sapateiros por aí. Eu lembro que na minha infância era muito comum eu ir com a minha mãe no sapateiro para ela consertar algum calçado, para mandar tingir algum couro, e eu lembro exatamente do cheiro que era onde o sapateiro atendia, gente. Vocês acreditam? Eu lembro que ele guardava os calçados em saquinhos e eu ficava pensando como que ele sabe que aquele saquinho é de tal pessoa. Muita gente deve ter perdido o calçado aí nesse sapateiro. E sapateiro é um salvador de sapatos, tá? Ele consegue lacear calçados mais duros e apertados, fazer manutenção como tingir, trocar salto, reforçar sola e às vezes até personalizar ou customizar algum calçado seu que você tanto gosta e preza pelo conforto. A minha dica para você é: que tal aumentar a vida útil dos seus calçados ao invés de ficar comprando calçado toda hora? Não espere um calçado destruir seu pé. Vamos pensar em look impecável, em look elegante, como as pessoas costumam falar hoje em dia, que o calçado ele faz parte disso. Um look bem finalizado, ele envolve mais do que uma roupa bonita. Ele envolve aí pés confortáveis e sapatos bem cuidados. Palmilhas, suas aliadas no conforto. A gente não pode esquecer que existem as palmilhas que ajudam e muito no conforto dos nossos pés. E até ajudam a corrigir desequilíbrios ou falhas posturais. Seja por algum motivo específico, algum evento que você vai participar que você tem que usar salto, as palmilhas podem ser grandes aliadas. Existem opções específicas para salto alto, para calçados fechados, para sandálias, para quem tem pé chato, para distribuir melhor a pressão. Enfim, há uma variedade enorme no mercado. Vale testar e encontrar um modelo que funciona para você. Meias, o parceiro invisível do seu conforto. Quando a gente fala de calçado fechado, é impossível não falar de meias apropriadas. Aprenda uma coisa: qualquer calçado fechado precisa ser usado com meia por dois motivos. Por motivos de higiene, porque a meia ela te ajuda a absorver a transpiração, manter o calçado mais limpo e livre de bactérias. Segundo, o cheiro. Calçado fechado sem meia é um dos maiores causadores de chulé. E vamos combinar que ninguém merece chulé. Aí você me pergunta, mas até com sapatilha, Letícia? Sim, gente, com qualquer calçado fechado, ele sendo raso, né, mais abertinho ou não. Eu já trabalhei como designer de acessórios, inclusive de meias, e eu posso te garantir que existem muitos tipos de meias, meias mais rasinhas, quase assim, nada de meia, mas é importante para absorver a sua transpiração. Quero mostrar pra vocês alguns exemplos de meias para serem usadas com calçados, né? Talvez até com escarpão, né? Sempre deixando o seu pé aí protegido, ó. Essa daqui é uma meia bem rasinha, dá pra usar com calçados que deixam o pé mais à mostra, né? É uma opção. Ó, aqui na Primark tá R$3,50. Não é só aqui que tem. Aqui tem que é um pouquinho menos rasa, mas ainda assim é rasa. Ela tem até estofadinho. Essa daqui, ó, tá R$3,50.
Recomendo sempre optar por opções com algodão, tá? Você vai ver por aí meias com poliéster, essas assim de rendinha, não recomendaria. Olha, tem até essa opção aqui com os dedinhos pra fora, ó, bem legal também. Vá atrás, porque existe meia para tudo quanto é tipo de calçado. Às vezes o seu tênis ele é confortável, ele tá laceado, mas ainda assim um dedinho tá pegando, algo tá machucando. Pode ser a meia. Tênis de academia, por exemplo, requer meias específicas com tecidos tecnológicos que não tem tanto atrito, que permitem mais respiração, evitam bolhas e proporcionam mais estabilidade. Vou te dar agora algumas sugestões de meias para você treinar. A Nike tem opções legais de meias para você treinar. A Lululemon tem um modelo que chama Power Stride. Dizem que é excelente, melhora bastante o atrito e é impossível treinar com outra meia depois de você provar essa. A marca Bombas também tem meias bem bacanas. A Calzedonia tem em vários países, então ela tem opções também bacanas de meias. E a Decathlon é um ótimo custo-benefício. Resumindo, o tipo de meia que você usa tem um papel fundamental no seu conforto e na saúde dos seus pés. Me conta aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de conteúdo mais específico, me dê ideias do que eu posso trazer aqui para vocês. E já que a gente está falando sobre meias, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo muito legal sobre acessórios de inverno. Eu dou várias ideias, várias dicas de como usar meias de uma forma estilosa no dia a dia. Então eu te vejo nesse próximo vídeo.